pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão. Na bancada de hoje, presença ilustre da doutora Maria Cristina Zucchi. Muito obrigado, doutora, pela presença. Ela que é desembargadora, foi advogada por 23 anos, mestre, doutora em Direito, preside várias comissões, vários institutos. Daqui a pouco nós vamos contar a história de cada um deles, essa função extraordinária da doutora Maria Cristina, principalmente no engajamento e na inserção das mulheres dentro do mundo jurídico como um todo. E uma função fundamental divulgando a mediação e uma advocacia consensual, que acreditamos todos nós aqui que estamos nessa bancada, que seja um caminho para um futuro melhor, pacífico e que seja mais eficiente em termos de direitos e garantias. Nessa bancada também temos aqui do meu lado esquerdo doutora Larissa de Larissa, que é a nossa sócia aqui, que dirige a área de Direito de Família, e a doutora Vivian Minelli, também uma amiga querida, já esteve aqui em episódios anteriores do Pod Brasil. Lembro da minha amiga Girafinha, não esqueço dela, doutora Vivian, que simboliza, né, toda essa forma de enxergar as relações hoje, a chamada comunicação não violenta, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. É a doutora Vivian que preside a nossa comissão da OAB de Mediação e Advocacia Consensual. Muito obrigado, primeiramente, pela presença de vocês, principalmente a senhora, doutora Maria Cristina, que muito orgulha aqui a história do nosso Pod Brasil. O Pod Brasil, que ele é uma versão contemporânea de um centro de estudos jurídicos. O escritório está cumprindo o seu 56º ano, esse ano de história, né? E o nosso fundador, o Dr. Brasil, sempre apostou e sempre incentivou o estudo, não só do direito, como de áreas afins, áreas que realmente interessam a comunidade em geral. E aí, entendendo esse novo formato de comunicação, no ano passado inauguramos esse canal, o Pod Brasil, que já está aí em quase 60 episódios, todas as terças-feiras, com alguma coisa nova. Meninas, muito obrigado. Tá? Eu vou pedir, primeiramente, tomar a liberdade para a doutora Maria Cristina contar um pouquinho da sua trajetória, dessas comissões, do IASP, do Conselho Superior da Magistratura. Por favor, doutora. Estou muito orgulhosa de estar aqui participando desse podcast, com muita honra, muita alegria. Sou uma batalhadora pela mediação. E como é que começou esse amor meu pela mediação? Inesperadamente, em 1995, eu estava iniciando meu mestrado nos Estados Unidos, em Direito Constitucional Comparado. E uma das aulas do curso era sobre ADR, Alternative Dispute Resolutions. Eu comecei a estudar isso, achei maravilhoso, nunca tinha ouvido falar sobre isso no Brasil. Eu me lembro muito bem, voltando de lá, no primeiro ano do meu curso de mestrado, no avião, eu dizia, eu preciso começar curso de formação de conciliadores e mediadores. Nós temos que ver isso, é muito importante. É importante para os advogados, é importante para a sociedade, é importante para a magistratura. Vou começar a cuidar disso. E vim para o Brasil, em São Paulo, e falei na Escola Paulista da Magistratura com o então diretor, o desembargador César Peluso, que ouviu a minha ideia, ficou encantado, e eu comecei a fazer cursos. E abrimos, então, as portas, inclusive, para advogados, na Escola Paulista da Magistratura. E esse amor pela mediação foi crescendo, porque eu continuei estudando, fazendo cursos e aprimorando e tentando mudar um pouquinho. Eu sentia que a necessidade era de mudar o eixo do pensamento diante de controvérsias, diante de divergências, diante de conflitos.
E esse estudo foi sendo sempre aprimorado. Eu fiz de cara uns 6 cursos na Escola Paulista da Magistratura, ainda como advogada. E meus cursos tinham 96 horas aula. Era bem caprichadinho. Depois veio o CNJ mudou, o Poder Judiciário foi abarcando os meios alternativos ou adequados de solução, e eu fui acompanhando já então como desembargadora no caminho da magistratura. Continuei sempre trabalhando com a matéria. Em 2008, nós inauguramos o primeiro curso de pós-graduação em meios adequados de solução de conflitos do Brasil. Foi feito lá pela Escola Paulista e eu tive o orgulho de formar 64 alunos nessa primeira pós-graduação. Os 64 são brilhantes até hoje. Não falo por mim, falo por eles. Continuaram estudando, continuaram desenvolvendo, alguns na magistratura, outros fora dela, mas desenvolvendo muito isso. Paralelamente, eu senti a necessidade de alcançar os advogados, porque a nossa formação faz fugir do caminho pacífico, consensual. Então, eu comecei na Escola Superior da Advocacia de São Paulo e no IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, comecei a fazer cursos de capacitação, já no formato estabelecido pelo CNJ. Na ESA de São Paulo, eu cheguei a fazer 38 cursos de capacitação. E no IASP, nós vamos inaugurar agora, em agosto, o 50º, número 50. Eu tenho muito orgulho disso. Formei muita gente que continua trabalhando, e para mim tornou-se uma missão, desenvolver a mediação, a conciliação, principalmente os meios consensuais, autocompositivos, junto à advocacia e junto à magistratura. Resumindo, meu caminho e meu amor pela mediação foi por aí. Nossa, a senhora não precisa nem falar. Parece que já sai naturalmente da sua pessoa essa visão. E vocês, minhas amigas, muito obrigado aqui pela presença de vocês também. Vocês fiquem à vontade aqui para falar do trabalho da nossa comissão aqui, da OAB, dos belos eventos que vocês têm promovido, e fiquem à vontade aqui para aproveitar a nossa ilustre palestrante. Né? Eu estou aqui celebrando a sua fala, porque dizem que quando eu falo sobre a mediação, o meu olho brilha, e eu vejo esse brilho no seu olhar também, porque faz sentido, né? E eu penso que na mediação tudo que faz sentido e nos move. E fico muito honrada pelo seu sim, como eu disse desde o início, porque sair da capital, né, se deslocar para vir aqui em Ribeirão Preto, para falar diante de pessoas na Casa da Advocacia e da Cidadania, com o mesmo engajamento e necessidade que é a nossa, enquanto comissão, né, Larissa? A Larissa também é secretária da nossa comissão de mediação e advocacia consensual, e o nosso propósito é justamente nós que, enquanto advogados e também mediadores, que usamos os dois chapéus, né, nós queremos entender de que maneira que a gente consegue levar isso para que degustem um pouquinho dessa mediação, para depois, então, perceber a eficiência do método, buscar a capacitação, e não necessariamente, né, trabalhar o advogado ser mediador, mas buscar para aprimorar e ter contato com o método. Mas como fazer isso de uma forma que cuide quando a gente tem uma lei que completa 10 anos, mas que traz na sua redação que o advogado, ele não é obrigatório o advogado numa mediação, mas que hoje a gente entende, inclusive estamos lançando hoje uma cartilha, dizendo que o advogado não é dispensável ou indispensável, ele é essencial. Não tem justiça sem ele. Exatamente. Não Como tem. a gente consegue fazer isso, doutora? Pois é. O nosso
primeiro inimigo, vou chamar de inimigo ou dificuldade maior, é exatamente a formação litigiosa do advogado. É uma realidade que nós não podemos desconhecer e levar em consideração. Tradicionalmente, nós temos uma formação, eu costumo dizer que o advogado sai da faculdade com 2 luvinhas de boxe na mão e ele é obrigado a lutar. Se ele não lutar, ele não é herói. E a sociedade espera dele um herói, defendendo os direitos dela. Então, está tudo errado, porque não tem herói, não se trata de herói, e se trata de defesa de direitos humanos, defesa de direitos legítimos, que precisam de compreensão para serem resolvidos. E, às vezes, a mera aplicação da lei, quer dizer, a história nossa toda já mostrou que é insatisfatória, é insuficiente, não traz justiça necessariamente. Então, nós estamos lidando com uma profissão que é indispensável para a realização da justiça, sim. O artigo 133 da Constituição foi maravilhoso para a classe advocatícia, só que essa essencialidade não significa luta. Essa essencialidade deveria significar realização do direito humano. E ao realizar o direito humano pela consensualidade, pela pacificação, consequentemente vem para a sociedade um ambiente melhor, um ambiente mais estável, mais tranquilo, de menos reveses, de menos violência e assim por diante. Então, nós temos, em primeiro lugar, doutora Vivian, nós temos que considerar que nós temos que encontrar caminhos para desmanchar, desestruturar o que nós temos de litigioso. É uma mudança de cultura, né? É uma mudança cultural. Uma mudança cultural. E quando você, até quando você olha para a grade, né? Eu sou professor universitário já há 23 anos, por um tempo, inclusive, participei da coordenação do curso de Direito aqui, e quando você olha para a grade, parece que ela já é toda direcionada para o litígio, né? Por outro lado, às vezes, até uma visão distorcida da comunidade em geral, que ela quer que o advogado vá para a guerra, né? Vá para a batalha, não que resolva o problema. Exatamente. Porque eu não preciso estabelecer uma guerra para resolver um problema. E, por vezes, eu advogo na área tributária, então não faço muita audiência, mas já participei de várias reuniões. E muitas vezes, você chega para uma reunião, principalmente falando com o poder público, nós conhecemos os procuradores, e a relação sempre é amistosa. E muitas vezes o cliente fala, mas você é amigo dele? Olha o que ele está fazendo comigo. Eu falo, olha, desculpa, são coisas distintas. Eu vou ser combativo com relação ao assunto. Agora saiu dali, somos amigos. Então, vejam que é uma mudança de cultura geral, né? E hoje a comunidade, e até a minha intervenção seria nisso, né? Porque mesmo com todas essas alternativas, né? O número de processos no judiciário ele só aumenta. Então nós vamos criando canais, vamos criando alternativas. É óbvio que a população aumenta também, então o número de litígios ele também aumenta, mas é isso mesmo. Se nós não tivermos uma alteração na visão, na cultura, não só dos elementos que vivem dentro do sistema jurídico, mas fora dele, nós nunca conseguiremos a eficiência necessária para esse consenso. É isso. Sabe, Rodrigo, doutora, nós enquanto comissão, nós promovemos vários eventos. Um deles foi fazer uma roda de conversa dentro da biblioteca, uma biblioteca belíssima aqui na nossa cidade, para levar um pouco de informação para o público em geral que estivesse trafegando por ali. E numa dessas rodas, salvo engano, a primeira, apareceu uma senhora e todos se apresentaram. Ela falou, olha, eu não sou da área jurídica, mas eu estou aqui porque eu tenho um processo, acho que é de inventário, que já vai fazer 20 anos que está tramitando. E eu vim aqui porque quando eu vi a divulgação do evento na rede social da biblioteca, primeiro para entender o que é mediação e para perguntar para vocês se no meu caso não caberia uma mediação. Porque o advogado que está acompanhando sequer colocou como uma possibilidade.
Então, aquilo nos tocou tanto, sem contar professores que foram buscar a questão da mediação escolar, né? A gente tem visto a mediação ganhando outros campos que não necessariamente, exclusivamente o jurídico. Mas aquilo me tocou porque a população não tem acesso a essa informação e cabe a nós apresentar um plano de trabalho, talvez seja até essa uma das alternativas da pergunta que eu lhe fiz, né? Pensando aqui. Temos várias possibilidades de resolver a sua questão. Por onde começamos? E se, ainda que escolhido um caminho, a mediação ela cabe em qualquer momento desse caminho escolhido, que não seja o inicial, né? Então, E também tem hora que ela não cabe. Exato. Então, e é importante isso também, muito né? Importante a identificação. Isso que você está falando, doutora Vivian, porque o advogado hoje não é mais aquele que se senta na mesa, o cliente vem, traz o caso, ele fica vendo que ação que eu vou ajuizar, como é que eu vou fazer, qual é o juízo competente. Era essa a função do advogado, na esteira da formação litigiosa anterior, Carnelucci, né, etc. Porém, Calamandrei e assim por diante. Hoje, o advogado realmente bom, que é o que o cliente precisa, ele ouve o caso, ele ouve qual é o problema, ele tem que saber em qual das portas ele vai encaminhar aquele problema para a solução. A judicial é uma delas. Há casos que devem ser resolvidos pelo caminho judicial, não há dúvida. Mas há outros que ficarão melhor e mais rapidamente e menos sofridamente resolvidos se formos pela conciliação, ou pela mediação, ou pela arbitragem, e também a negociação, que para mim está por trás de todas elas, e também o desenho de disputas, que é o arquiteto que vê o problema e traça uma linha de solução que depois vai sendo seguida e chega no sucesso. Então, isso que você falou é muito importante. Esse é o verdadeiro advogado de hoje. É fazer a adequação da questão ao meio que melhor vai ser atendido. Exatamente. Né? Agora, para ele ter esse grau de sabedoria, ele precisa ser formado, ser bacharel em direito, ele precisa ter a capacitação nos meios adequados de solução de conflitos, entender a lógica, a dinâmica dialógica de todos esses sistemas, para poder ter a sensibilidade de avaliar qual é o melhor meio de solução para aquele caso do cliente. Perfeito. É caso a caso, é um desenho artesanal. Customizado, como estamos falando hoje. Eu estou maravilhada aqui assistindo essa aula com essas duas queridas, né? A Vivian, tenho contato na comissão, me mostrou o caminho da mediação já de forma prática, né? Já fiz algumas audiências com ela. A doutora, uma figura ímpar na mediação no Brasil, né? Que prazer estar aqui. E tem uma fala da doutora que me tocou, que a gente precisa saber ouvir o cliente, né? Eu acho que o passo para a busca da melhor solução é saber ouvir, entender o que aquele caso demanda. E puxando um pouquinho agora para a minha área de atuação, que é direito de família, a gente percebe que, é um mundo super complexo, que esses conflitos, eles normalmente são carregados por questões profundamente emocionais que fogem à técnica jurídica, né? Às vezes a gente vê a pessoa, olha, a pessoa sofreu tanto naquela relação familiar que ela busca uma punição. Ela entende que o processo vai devolver uma dor, né? Vai reparar aquela dor através de uma punição. E aí, essa é a minha pergunta. Como que é o papel do advogado nessa situação? Que nós não temos uma formação na área da psicologia, mas como o advogado pode lidar com essa situação e explicar para o cliente, né, que o processo ele resolve a lide. E existe um outro caminho melhor para resolver o conflito. Qual que é a melhor postura, doutora, para a advocacia? Então, eu começaria respondendo a você pela multidisciplinariedade. A mediação ela é multidisciplinar por excelência.
Então, principalmente no âmbito familiar, a maioria dos conflitos, eles requerem uma avaliação psicológica, uma avaliação, às vezes, até econômica. Às vezes o problema é, numa partilha de bens, às vezes tem que haver um auditor, alguém muito especializado na área econômica, que dê o seu subsídio, a sua contribuição. Então, é uma área interdisciplinar por excelência. E o próprio cliente, para ele poder visualizar a necessidade do conhecimento do problema através da interdisciplinariedade, ele vai ter que ouvir, ele vai ter que contar o problema qual é, ele vai ter que ouvir esses vários atores interdisciplinares, que vão ajudá-lo a quê? A entender o conflito. Esse é o maior problema. A maioria das pessoas não entende o outro lado. Está só olhando para o seu umbigo, para os seus interesses, para a sua postura e para o que ele quer, para o que lhe convém. E o outro, evidentemente, vai sempre ficar debatendo, o que não leva a nada. Agora, essa interdisciplinariedade também, eu ilustro muito com um caso que eu acompanhei e que me ensinou muito na prática. Era uma herança, uma distribuição de bens. O pai faleceu, a esposa com filhos altamente litigiosos entre si, litigantes, agressivos, violentos, tentando numa mesa tentar resolver quem ficaria com o quê. No cantinho, num cantinho da mesa, tinha uma das filhas, visivelmente com cara de quem chorou muito naqueles dias e não abriu a boca. E ela só dizia: eu não quero nada. Eu renuncio a tudo que eu possa ter direito. Não quero nada. E ela falava, o olho dela enchia de lágrima, ela firme. Ninguém conversando com ela, ela não conversando com ninguém. Aquilo me chamou a atenção. Eu resolvi partir por o Caucus. Então vamos conversar com essa herdeira, ver se eu posso ajudá-la, como eu posso ajudá-la. Conversando com ela, estou resumindo muito, ela revela que anos antes, o irmão dela havia dito alguma coisa numa reunião familiar que acabou com o nome dela, com a reputação dela, com a idoneidade moral dela. E que desde aquela data, o pai não falou mais com ela, morreu sem falar, a mãe também, e ela não tinha sido privada da convivência com a família, quase que uma postura de rejeição. E que ela estava ali, ela tinha ido até lá com um grande esforço, porque a única coisa que ela queria é que aquele irmão que estava presente, pelo menos na frente da mãe e dos demais irmãos, dissesse que não foi verdade o que ele falou. Não. Olha que significativo, né? E ela falava e Então, chorava. quer dizer, aí, dentro dessa análise, a divisão de bens não vai resolver o conflito. Ela não queria. O conflito ele é muito mais profundo. Exatamente. Né? A dor dessa filha. E aí vem a reflexão, né, das razões pelas quais existe o direito, né? Porque o direito ele existe para estabilizar situações, então a criação de normas estabilizando situações e a resolução de conflitos, né? Mas o meio cabe dentro de cada situação você avaliar. Então a gente vai revisitando, né, a real função dos operadores. Exatamente. Do direito. E dentro dessa questão, é óbvio que a gente está falando muito pensando no direito de família, mas eu queria aproveitar também a presença da senhora para ver a importância, a precisão dessa ferramenta em áreas mais, diria que técnicas ou mais objetivas, como o direito tributário, que é a área que eu atuo, o direito empresarial como um todo, né? Muito embora, né? Sempre nós temos pessoas envolvidas, eu costumo dizer isso, né? Antes de um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. Antes de um bom juiz, você tem que ser uma boa pessoa. E assim por diante. E dentro da vida empresarial, isso também se repete.
Mas eu queria ver a posição, a visão da senhora com relação à mediação e essa advocacia consensual dentro desses ramos. Então, aí nós vamos fazer um divisor, doutor Rodrigo, porque nós falamos de mediação entre partes privadas, ou nós falamos de mediação, como é o caso do tributário, em que nós estamos, em que uma das partes é o poder público. E, felizmente, falando dela em primeiro lugar, hoje nós estamos muito mais adiantados. Quebrou-se uma série de tabus atrás dos quais o poder público se escondia. Perfeito. E não deixava que a consensualidade permitisse resolução de problemas com o fisco. Hoje não. Hoje nós temos superado vários pontos, como o senhor bem sabe. Então, tem sido realizada a solução consensuada, inclusive na esfera pública, que já procurou mobilizar-se no sentido de uma lógica de acordos possíveis, sem prejudicar a responsabilidade do órgão público perante a sociedade e sem prejudicar e trazendo um pouco de solução para a parte privada que efetivamente está com dificuldade ou na situação de não poder pagar. Nesse sentido, então, nós temos um avanço já. Não é o ideal ainda, mas está se desenvolvendo. Caminho, e nos próprios órgãos públicos nós temos já comissões, departamentos, enfim, que estão sendo constituídos de pessoas cada vez mais especializadas nessa lógica, nessa dinâmica consensualizada, customizada, vendo as reais condições de cada parte e assim por diante. Então, eu acho que aí o caminho já se abriu. Perfeito. Cabe agora a todos nós ir nos desenvolvendo e enfrentando pontualmente as dificuldades encontradas e tentando superá-las. No campo privado, eu concordo com o que a doutora Vivian falou, no sentido de que os particulares, a sociedade desconhece o que é mediação. Eu fiz parte do primeiro NUPEMEC do Tribunal de Justiça, tenho orgulho de ter feito, e eu me lembro que uma das medidas que nós aconselhamos que fossem tomadas é que as partes, enquanto estivessem esperando para serem chamadas para a sessão de mediação, tivessem uma televisão e nessa televisão fosse passada uma cena, um vídeo mostrando o significado da mediação. Legal. Ou seja, preparando as partes psicologicamente, predispondo-as para algo que para elas não sabem o que é. Elas desconhecem totalmente. Era essa a nossa intenção inicial. Eu acho que assim deveria ser. Deveria haver uma sessão preambular com as partes, em que o que está acontecendo ou o que vai acontecer seja explicado para elas. Elas mesmas tornar-se-ão mais colaborativas no esquema, porque entenderão o que estão fazendo. Eu já vi muitas vezes as partes se levantarem da mesa. Você assinou o acordo? Assinei. Você está contente? Não tem ideia do que aconteceu. Quer dizer, isso não pode acontecer. Não é essa a finalidade do Instituto. E isso poderá contribuir para uma deformação dele, que é tão útil para nós. Então, doutor Rodrigo, eu acho que tanto na parte privada quanto na parte pública, nós temos que fazer trabalho ainda de divulgação, falar, explicar, comunicação não violenta, abrir o caminho dialógico, que é o mais difícil. Que é a mudança do direito, da retórica para a dialógica, né? Nós sabemos que a parte mais difícil para o ser humano é a comunicação. Tem gente que não consegue se comunicar. Não consegue contar qual é a dor que está sentindo. Às vezes ela nem sabe traduzir em palavras isso. Exato, não sabe verbalizar. E aí vem a importância para a advocacia conversar e preparar o cliente para esse lugar. Né? Muitas vezes é designada uma audiência de conciliação no processo. A primeira pergunta clássica, mas o juiz vai estar presente? E aí o advogado tem que ter aquela bagagem de explicar qual que é a figura
do advogado lá, a do conciliador, que vai ser um facilitador da comunicação, do Que não diálogo. está lá para resolver nada. Não vai resolver, né, a própria responsabilidade. E pela vivência da doutora, qual que seria o conselho que a doutora poderia dar para os advogados que ainda estão resistentes à mediação ou que já entenderam que esse é um caminho, mas eles não sabem por onde começar, onde buscar? Eu vou começar fazendo uma afirmação muito que eu gostaria de não estar fazendo ainda. Mas o advogado, ele vê no mediador um concorrente. Começa daí. A desinformação. Quer dizer, então ele acha que o mediador vai resolver o problema do cliente, e o cliente vai ficar com o mediador Não vai precisar e vai largar o advogado. Exatamente. Enquanto esses papéis não estiverem definidos, e enquanto o advogado não vir no mediador um parceiro ou um companheiro de trabalho, ou enquanto ele não vir na mediação uma ferramenta preciosa para ele ser melhor advogado, pelas exigências da sociedade hoje, enquanto isso não acontecer, nós não vamos sair do lugar. Ele vai continuar achando que ele vai perder o cliente. Tem várias agravantes gravitando nisso tudo. Por exemplo, os honorários. Então, você pode perceber, o advogado acha que se ele continuar na via judicial, ele vai ganhar mais. Sim. Se ele partir para a via do acordo, ele vai ter um prejuízo muito grande, além de correr o risco de perder o cliente. Mas Então, mais olha a uma lógica. desinformação, né? Porque o nosso código de ética e a nossa tabela de honorários, ela não prevê redução se você construir um consenso. Não tem redução, não se fala você em sabe redução. que eu acho que aí Foi vem... inserido no Isso. código de ética. E aí, de novo, eu acho que é comissão uma mudança do de Senado. cultura e de visão. Porque no tributário, eu já tive situações como essa. Vai lá, faz o contrato com o cliente, né? Ele fala, mas doutor, quando eu fechei os honorários, eu achei que isso aqui fosse demorar 20 anos, mas você resolveu em 1 ano e eu vou te pagar a mesma coisa. Eu falei, eu tô sendo eficiente Tanto e quanto... você tinha que Eu me sou pagar. Aí eu até capacitado para ter brinquei. reduzido Aí em eu 19 aí eu até anos, brinquei, eu né? devia ter te cobrado mais, porque foi muito mais rápido. Sim. Né? Então, assim, é uma questão de visão, de mudança de cultura. E eu acho que aí vem a importância da OAB, do IASP, né? Que já fica aí o convite pro meu querido amigo, nosso amigo, doutor Diogo, vir para o interior, ó. Até a doutora Maria Cristina está aqui, o senhor não fez a visita ainda. Mas aí o papel desses institutos em levar para a comunidade a importância, né, de você resolver as suas questões de uma forma consensual, de uma forma que efetivamente toque na ferida, né? Exatamente. Então, Eu cito muito o exemplo do professor Arnaud Wald, Arnaud que todos Wald. conhecemos. Poxa vida. Ele era inicialmente, o escritório dele era de direito de família. E eu tive a felicidade de visitá-lo nessa fase. E eu me lembro muito bem, um escritório enorme, lindo, num prédio maravilhoso. No meio da sala havia uma sala cercada de vidro, paredes de vidro, com uma mesa circular. E ele então me apresentou. Essa sala, doutora Cristina, é a sala da mediação. Eu tenho uma equipe de mediadores que trabalha com o escritório. Que legal. Quando o caso é mediável, eu então explico para o cliente a importância da tentativa conciliatória, chamo essa equipe, a equipe trabalha aí dentro, eu não participo de nada. Olha isso. Se resultar em acordo, eu redijo o acordo, de acordo com o que conseguiram, e cuido da homologação. Se não resultar em acordo, eu estou liberado, eticamente, para poder partir para as ações necessárias. Perfeito. Esse é um modelo, entendimento, né? Nossa. de quem está vendo exatamente qual é a utilidade. Exatamente. Outro lado importante da moeda, tem advogados que não têm vocação conciliatória, que não são disso, não têm paciência para ouvir. Parece incrível, eu digo isso porque, inclusive, na magistratura, quantas vezes eu não escutei colegas dizendo, Deus me livre, ficar
nhenhenhé no acordo. Eu quero fazer logo o voto, eu tenho que dar conta do serviço. Perfil, né? Olha só a cultura em que estamos inseridos. Não é culpa do magistrado, ele está sendo pressionado por um excesso desumano. E o advogado também. E o CNJ lhe cobrando agora, E o CNJ, exatamente. Então, e o advogado, tem advogados que são avessos por princípio, não adianta, não são vocacionados. Então, o escritório mesmo, na sua organização, por exemplo, deveria deixá-los, então, só para a parte litigiosa e separar aqueles que têm mais abertura, aconselhá-los a desenvolver-se no conhecimento disso, porque o conhecimento da mediação e da conciliação, da consensualidade, exige uma mudança de formação. Essa mudança é difícil. Sim. Você pode ver advogados com o cabelinho mais branco não tiveram mediação no currículo escolar, no currículo da faculdade. Então, saíram formados para a briga. Assim mesmo, hoje ainda, eu presenciei uma turma que teve meios alternativos ou adequados de solução de conflito no primeiro semestre. Primeiro semestre. Olha aí. Não tinham tido nada de processo civil. Nada. Aprenderam o que conseguiram entender da mediação, da conciliação e da arbitragem. Quando chegou no terceiro ou quarto semestre, começou o processo civil. Eles, então, foram falar com o professor de processo civil, de cabelinhos brancos. Professor, nós já estudamos os meios adequados. Ele falou, esquece. Ah lá. O que vale é o que nós vamos aprender É a agora. cultura, né? É errado? Não. Ele está convencido É uma visão, de que é né? isso. Porque a formação dele foi esta. Exato. E o nosso maior desafio é exatamente Quebrar o paradigma. esse paradigma viciado, tradicional, e tentar abrir para uma nova cultura, substituir a cultura da sentença pela cultura do consenso. Mas isso requer muito preparo, isso requer muita habilidade, inclusive vocacional. Perfeito, eu acho. Mas pensando que hoje é uma data tão simbólica, né? E uma honra. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez pela abertura dessa casa, que é um escritório de renome na nossa cidade, no nosso país, internacionalmente falando também. Eles têm sede em outros lugares, Beleza. com amigos e com profissionais que buscam muito. Você vê a própria relato da Larissa, né? Da busca dela, porque também não foi apresentada essa outra metodologia. E apesar dos desafios, quando a gente olha para trás, uma lei tão jovem, né, olhando para um cenário jurídico, é jovem, 10 anos. Sim. Mas quantos avanços? Então, isso é que nos move e que me deixa muito otimista de ocupar esse Continuar lugar, né, divulgando, dentro da comissão, olhando que hoje a mediação ela cabe em todos os lugares. Ela não é para todos, mas ela cabe em todos os lugares. Exatamente. Em 10 anos, se fala em mediação na esfera da administração pública, no MEC, que agora tem a matéria. Não foi da minha época, mas os jovens agora estão tendo essa matéria. Nós olhamos para a parte de engenharia, arquitetura, tem mediação. Nas escolas, a nossa universidade aqui, a USP, doutora, eu não sei se a senhora tem conhecimento, mas os próprios professores e colaboradores estão na finalização de uma capacitação de mediação universitária para que eles possam gerir todos os conflitos internos. E nós fizemos parte, assistindo uma das palestras. Então, assim, a mediação está em muitos ambientes. Isso é um grande avanço. As bases estão está calcadas, mexendo, está andando, está em movimento. Temos muito ainda para ajustar, muitos avanços, mas eu sigo muito otimista, né? porque é muito avanço em 10 anos, muito avanço. Né? Estamos aqui hoje com a desembargadora. Quem diria, né? Alguém de lá de cima olhar que existe uma adequação para tratar os conflitos, que não é só canetar. É isso. Não né? Não Mas, gente, tem o tempo, como eu falei para vocês antes, Boa. o tempo vai voando, eu sei que vocês estão cheios de compromisso, mas tem mais um ponto que eu queria tocar antes da gente finalizar aqui, né? Primeiro, a senhora é a humildade em pessoa, isso aí não precisa nem dizer, eu acho que a sua fala, né, a forma como
se relaciona já diz. Mas tem um outro ponto que aqui no escritório a gente tem intensificado também a nossa luta, que é com relação à diversidade, à inclusão do público feminino dentro do mundo jurídico. E a senhora foi a primeira mulher a integrar o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, não tem como, né, não aproveitar a oportunidade. Esse ano mesmo nós estamos com um programa aqui dentro do escritório, um programa interno de capacitação, de liderança feminina mesmo, né? Porque hoje o nosso público aqui no escritório o público feminino é superior, né? Nós temos mais mulheres do que homens aqui. Hoje no escritório são 450 pessoas, quase 70% mulheres. Beleza. O negócio tomou conta mesmo. Mas a gente acredita que a liderança, isso precisa acontecer de forma natural, e a gente está. Mas eu queria a visão da senhora, né? Talvez conselhos, né? De como nós, homens, devemos nos portar, como as instituições e como as mulheres também. Gostaria desse relato, aproveitando a presença da senhora por aqui. É um caminho de muito sacrifício, é um caminho de muita perseverança e de muito crédito no que você quer, no que você sabe, no que você visualiza. Eu estive no Tribunal de Justiça e adoro o Tribunal de Justiça. Para mim foi um caminho de amor. E como é que eu fui parar no órgão especial? Eu entrei no Tribunal de Justiça em 2001. 360 desembargadores, havia só 6 desembargadoras. Nossa. Eu cheguei e fui a 6ª. E assim ficou durante vários anos. Aos pouquinhos foram chegando mais. Hoje nós somos 30 e poucas desembargadoras, mas ainda é pouco num universo de 360 homens. Eu nunca tive, nem posso dizer que tive, problemas pelo fato de ser mulher. Eu tinha, na verdade, teria, teoricamente, 2 problemas. Eu era mulher e eu era advinda da advocacia. Eu não era de carreira. Mas nunca senti nenhuma diferença, nenhum tratamento hostil. Talvez eu tive a sorte de não perceber. Mas eu nunca senti nenhum tratamento hostil, nenhuma diferença pelo fato de eu ser mulher, enquanto atuando nas câmaras, enquanto atuando nas atividades do tribunal. Só que aí, um dia, em 2008 exatamente, um colega que estava no órgão especial tirou férias de 2 meses. E eu era, na sequência do 5º Constitucional, eu era próxima a ser chamada para substituí-lo. Fui. Mal sabia o que era o órgão especial. Sentei ali, nervosa, preocupada, e procurei estudar e entender. E o que eu descubro? Eu descubro que o órgão especial era onde eu teria oportunidade de trabalhar com o controle de constitucionalidade. Na Câmara a gente não tem, na parte privada onde eu estava, não tem isso. Parte pública ainda tem, mas privada não. E a minha tese no mestrado nos Estados Unidos foi exatamente sobre o controle de constitucionalidade. Fiz um estudo comparado entre o controle na Comunidade Europeia, na Inglaterra, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, era uma matéria que eu tinha estudado muito. Eu queria trabalhar com isso aqui no Brasil. Então, fiquei 2 meses substituindo o colega e o bichinho mordeu. Eu ia trabalhar com as ADINs, né? ADCONs, menos quantidade. E fiquei feliz, então eu falei, não, é para lá que eu quero ir, porque eu vou ter a oportunidade de trabalhar com a ADINs. Várias pessoas, vários colegas disseram, vai ser difícil. Vai ser difícil. Falei, não, mas eu quero trabalhar. Eu não vou me aposentar sem trabalhar com o que eu mais estudei no meu mestrado. E comecei, primeira campanha, não consegui, mínimos os números de votos. Depois de 2 anos, tentei novamente, nada. 3º ano, eu não vou contar situações pontuais, mas havia, assim,
desestímulos, tentativas e desestímulos. Tentei a terceira, e na quarta é que eu consegui. São 8 anos de perseguição de um ideal. Eu queria trabalhar com controle de constitucionalidade. Eu não queria ser a primeira mulher no órgão especial. Perfeito. O meu objetivo não era esse. Mas como é que eu traduzo a sua pergunta? O que a gente faz quando a gente está lutando contra todo um esquema que é contrário ao que você quer? Você tem que, em primeiro lugar, acreditar em você. E, em segundo lugar, você tem que mostrar o seu valor. Perfeito. Nós voltamos para o que falamos no início. É o seu valor. Se você acredita no seu valor, se você estudou, você dedicou, se você conhece, vá em frente e mostre o seu valor. E como você pode agregar valor? Exatamente. Esse é o caminho, primeiro. Se você consegue mostrar isso, você consegue convencer de que você é capaz de fazer. Então, a mulher, ela não precisa da permissão do homem. Ela precisa que o homem enxergue o valor dela. Perfeito. E reconheça que ela tem condição de fazer também. Perfeito. É uma postura muito diferente daquela de... Não, você pensa que é só você? Não, eu também sei fazer, que é isso, imagina. Postura tipicamente litigiosa e que afasta. E na medida em que você mostra o que você sabe, lógico, você tem que se preparar muito bem para isso. Não é qualquer... Comecei a estudar, já vou mostrar que sei. Não é isso. Você tem que estudar muito, mostrar muito. E até que acreditem em você e votem em você. Foi o que aconteceu para mim. Perfeito. E eu acabei indo para o órgão especial, a primeira que chegou no órgão especial. Mas assim, eu sinto que eu abri a porteira, não sinto como se fosse, eu que consegui, não. Eu olhei para trás e falei para todo mundo, podem vir também. Eu consegui abrir a porta, venham também. Que relato. É essa a sensação de vitória maior que eu tive. E depois de 3 anos, veio a segunda. Aí eu me sentia corresponsável por ela estar chegando lá. E hoje tem mais 3, tem 3 lá no órgão especial. E a mulher já mostrou que ela consegue trabalhar tanto quanto o homem. E é isso que é importante. Que a gente precisa mostrar. Exato. Então o homem tem que enxergar o valor da mulher. E ela tem que permitir que ele enxergue. Perfeito. Minhas queridas, chegamos aqui ao término do nosso episódio, né? Vou pedir para vocês façam primeiro as suas considerações finais, depois a doutora Maria Cristina, e eu faço o encerramento. Muito obrigado mais uma vez. Teria mais umas 2 horas para a gente ficar aqui conversando e degustando dessa fala, né? Principalmente sobre o que é ser mulher hoje no direito, e a carreira da doutora é simplesmente maravilhosa. Um exemplo. É um exemplo para nós mulheres, né, que queremos e mostra que é um caminho possível. E só queria parabenizar a doutora, dizer que é uma honra estar aqui te ouvindo, participando dessa conversa, desse momento enriquecedor. Muito obrigada, doutora Vivian, muito obrigada. Eu tomei nota aqui, a Tânia Almeida, ela esteve aqui o ano passado no nosso primeiro congresso, e eu tomei nota de algo que ela disse em alguma das falas dela, que eu acho que traduz muito o trabalho dessa comissão e da UAB, e acho que casa com a sua história, que ela diz assim: perseguir os sonhos, oferecendo a eles o nosso melhor. Então, eu acho que é isso. Nós estamos oferecendo o nosso melhor. A mediação tem algo de muito bom para oferecer. É um sonho ainda que precisa de alguns ajustes nesse caminho, muitos ajustes. Mas, se oferecermos o nosso melhor, e o nosso melhor é buscar capacitação e educação e conhecimento de forma contínua, né? Assim como foi com a doutora na sua história. Então, eu agradeço imensamente pela sua partilha de tantas vivências da sua história de vida. Agradeço a gentileza e a excelente condução, como sempre, do nosso Rodrigo Forcinetti, e a parceria sempre da Larissa. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, Vivian. O
quem agradece, na verdade, sou eu, essa oportunidade de contar um pedacinho do que fiz e mostrar o que eu acho que nós precisamos continuar fazendo. Mas existe um ponto pelo qual nós podemos nos unir, não só entre nós, mas entre as comissões também, que é exatamente o caminho do diálogo. Perfeito. Que cada um traga aquilo que está vendo que precisa melhorar, que está vendo que precisa desenvolver e que nós tenhamos a possibilidade de mostrar o quanto a mediação serve como valor. Perfeito. A ser agregado na solução dos problemas. A hora que nós conseguimos acender esse holofote, a outra pessoa vai ver também. E ela naturalmente vai dizer, puxa, é isso que precisamos fazer. Sem dúvida. Então, nos unindo no sentido de trazer as nossas experiências, as nossas visões e mostrando o que precisa melhorar, como precisa melhorar. Também não adianta irmos a esmo. E quem sabe, eu termino aqui com uma ideia muito importante que eu trago para todos nós. Mediador, ele ainda não é uma profissão regulamentada. O mediador privado, ele não tem um conselho. Os advogados têm a OAB. Sim. Os médicos têm, o CRM, etc. Mediador. Dentistas, psicólogos, etc. O mediador ainda não tem. Ele tem conselhos e instituições que atuam com eles, aqueles que estão inscritos, sim, mas não é uma profissão regulamentada ainda. E na nossa cultura brasileira, aqueles que não são regulamentados não são respeitados, não são reconhecidos. Concordo. Então, nós temos, de um lado, o Poder Judiciário, que tem o mérito da grande resolução 125 de 2010, que trouxe e traz até hoje uma regulamentação muito séria, mas o CNJ, ele é estabelecido para o âmbito judiciário. Nós precisamos de um órgão que regulamente o profissional privado. Então, se ele quer trabalhar na área privada, que ele tenha um conselho que o defenda quando for necessário e que o puna se ele eventualmente extrapolar a ética ou as regras a serem seguidas. Então, eu ainda acho que um caminho que precisaria ser trilhado, que lá longe nós teríamos que alcançar, além de tudo isso que falamos, é uma regulamentação profissional que reconheça o valor do mediador no âmbito profissional, na nossa sociedade. Muito obrigado. Bom, lições técnicas de vida pessoal, de convivência em comunidade. Aí eu acho que, resumindo aqui, sonho que se sonha junto, ele vira realidade, né? Então nós estamos aqui fazendo a nossa parte, buscando o apoio de outras pessoas, e eu tenho certeza que colheremos os frutos que nós estamos esperando aqui. Meu agradecimento mais uma vez, doutora Maria Cristina, tá? Que Deus abençoe, ilumine. Muito obrigado, doutora Vivian, que preside e representa toda a comissão de mediação, de direito de advocacia consensual. Minha querida sócia aqui, doutora Larissa de Larissa. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Brasil. Falamos aqui de mediação, de advocacia consensual, de outras tantas questões que interessam não só aos operadores do direito, mas à comunidade em geral. Esse e outros episódios, inclusive sobre a escuta, né? Sobre saber ouvir, fez parte de um episódio recente aqui. Mas todos esses episódios você pode acompanhar nos nossos canais de streaming. Toda terça-feira um episódio novo. Para quem quiser enviar a sua sugestão, vai para o e-mail podbrasil@brasilsalomão.com.br. Muito obrigado e até a próxima.